o Senhor tem me chamado a falar de coisas básicas e fundamentais da fé. Sabe, tipo assim, cara, às vezes a gente pode ver aquele menu do restaurante, cheio de nome complicado, uns pratos bonitos, enfeitados, você não sabe nem que comida é aquela. E deve ser muito bom, e é caro aquilo, né? Deve ser maravilhoso. Mas, rapaz, uma tapioca, ou um cuscuz com ovo, eita, um arroz com feijão, um feijãozinho tropeiro, hein? Não, uma comidinha, né? Aquela que alimenta, cara, bem feito, meu irmão, ganha qualquer campeonato. Então, assim, o Senhor tem me tocado a falar sobre uma palavrinha que está no meio desse texto que a gente leu, chamada arrependimento. Amém? Arrependimento. É redundante a gente falar que Deus está fazendo uma coisa nova, porque Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Amém? Deus não para de nos surpreender. Eu concordo que aqueles serafins que Isaías viu voando acima do trono do Senhor, cantavam dia e noite, santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, porque a cada coisa nova que Deus mostra, você não tem palavras para descrever o que você está vendo. Então, só pode dizer que Ele é santo. O novo de Deus, cara, ele é interessante porque, assim, Jesus mesmo falou, o Senhor falou na sua palavra, que Deus não vai fazer coisa alguma assim antes de revelar aos seus servos, os profetas. E eu quero te lembrar que você é a igreja de Cristo, você é o corpo profético de Cristo na face da terra. Então, aquilo que Deus está para fazer na face da terra, Ele vai falar primeiro para a sua igreja. Cabe à sua igreja estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Amém? Quando Deus nos fala algo, cara, por mais imediato que seja, Ele é a respeito de futuro. Amém? Ainda que seja um futuro a 1 segundo de você, mas Deus está sempre apontando para frente, Ele está sempre nos tirando da apatia, Ele está sempre nos chamando para o novo dEle, para dar esse passo em direção a um futuro que Ele criou para mim e para você. Amém? Quando eu ouço uma palavra que Deus me diz, entendendo que ela está falando de um futuro, pode ser longe, pode ser perto, meu coração já começa a se mover em direção àquilo que Ele mostrou. A minha vida, então, naturalmente, começa a mudar, porque agora eu já não estou preso mais no tempo que eu vivo. Agora eu já sou uma pessoa do futuro vivendo nesse tempo. E é natural que pessoas assim vão ficando um pouquinho estranhas. Amém? Por exemplo, quando você se converteu, eu imagino que você deve ter ficado um pouco esquisito. Teus amigos devem ter denunciado isso. Cara, você está estranho. Amém? Você está ficando estranho, cara. Pô, tu pegava geral e agora vem com esse papo de viver em santidade, casar, vir. Que loucura é essa, bicho? Né? Tipo, pô, a gente queimava todos junto e agora tu quer ser careta, tu não quer mais fumar, cara. Perdemos um parceiro. A impressão que dá para as pessoas é que a gente voltou no tempo, que a gente virou alguém do século passado. Né? A gente fica contando histórias a respeito de... Aí vai ter um filho, aí bota aqueles nomes Esdras na criança, né? Abacuque. Um amigo meu, um casal de amigos meus, o primeiro filho botou Neemias. Cara, até para chamar o menino é difícil. Nemi. Né? Parece, aos olhos dos outros, que você deu um passo para trás. Fala, pô, ele está careta, ele está ultrapassado, ele está nesse papo de crente. Deixa eu te propor uma coisa. A realidade do lugar onde eu estou, para onde eu estou indo, é santa. Amém? A realidade da eternidade, da glória, da presença de Deus, pode chamar de céu ou paraíso, é santidade. Então eu já começo a vivê-la hoje. Porque não vai dar tempo de aprender de última hora. Intimidade não é algo que cai um raio na tua cabeça e você tem, não. Intimidade você tem que desenvolver, cara. E sabe o que? Te custa. Ser salvo não me custou nada. Jesus fez tudo. Mas viver o reino vai me custar tudo. Amém? Porque é por esforço que a gente se apodera do reino. É uma luta eterna do espírito contra a carne. Então a Bíblia nos aconselha,
penda para as coisas do Espírito. Cai para esse lado de cá, entendeu? Eu quero te propor isso, que como corpo profético, nós estamos vivendo o futuro. E, cara, é tão louco, porque assim, se alguém te prometeu que uma vida com Cristo, o Evangelho, seria um mar de rosas, ele mentiu para você. Não é, o dia mal vem, amém? Davi, um homem segundo o coração de Deus, experimentou vários dias maus, inclusive o Salmo 23, que eu amo muito, ele fala de uma jornada que começa no mar de rosas. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Olha aí que lindo. Podia ficar ali para sempre. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ah, Jesus, para aí, terminou. Termina nesse verso, deixa eu aqui, né, de boa, a vida toda. Só que aí ele começa, então ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí você fala, cara, já me tirou daquele cantinho bom. Por quê? Porque eu tenho que aprender coisas. E de repente, cara, sem aviso prévio, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você está percebendo que ele te chama para caminhar e ele te prova. O vale da sombra da morte não vai te matar, não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. Irmão, ainda que você esteja no vale, é só uma sombra. Amém? É uma aparência de morte, mas é um batismo, você sai dali outro. E olha a prova disso. Quando você sai do vale da sombra da morte, o que é que tem? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Cara, olha isso, eu comecei me alimentando num pasto, agora eu estou me alimentando numa mesa. Sabe o quê? Eu cresci, filho. Não sou mais ovelhinha, agora eu sou filho, eu estou dentro de casa. E o salmista diz isso. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele nos chama para crescer, amém? Ele nos chama para caminhar com ele. Tem um futuro bom, você precisa saber disso, cara. Tem um futuro bom que Deus desenhou para você. Amém? Esse texto que a gente leu são palavras de um homem que no seu tempo ele era o novo de Deus. João Batista era o novo de Deus. E, cara, era um baita de um novo de Deus. Amém? Os teólogos concordam que havia um silêncio profético na terra de mais ou menos 400 anos. 400 anos em que os judeus se apegaram à liturgia, aos rituais, às ordenanças, porque isso era tudo que eles tinham. É natural que num tempo como esse você se torne religioso, que o seu coração esqueça o porquê você está fazendo aquilo tudo. E aquele povo sabia muito bem disso, porque eles tinham vindo de um exílio na Babilônia, exatamente porque eles haviam se desviado absurdamente do Senhor. Então, a volta desses exilados vem um povo quebrado, cara, e vem com a consciência, a gente vacilou, é por isso que aconteceu isso tudo com a gente. Quando eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída, os muros destruídos e o templo do Senhor destruído. Então, através de homens como Esdras e Neemias, eles começam a reconstruir os muros e o templo. E, cara, acham o livro da lei do Senhor. Então os levitas ficam andando no meio do povo, ensinando a lei para eles. E as pessoas choram de ouvir a lei, porque falam, cara, a gente não sabia de nada disso. Alguns deles já nem falavam a língua dos judeus perfeitamente, estava tudo misturado com babilônico, com caldeu. Ou seja, a cultura está voltando. Eles voltam então a adorar a Deus, eles voltam a cultuar o Senhor. Só que assim, você parece, ok, então ficou tudo perfeito, viveram felizes para sempre. Não, os últimos profetas do Antigo Testamento estão denunciando que esse povo está adorando a Deus só com a boca e o coração está longe. Eles estão denunciando, que culto é esse que vocês estão me oferecendo, cara? Eu estou cansado do sacrifício de vocês, estou cansado dessas festas, eu não suporto mais essas luas novas, esses sábados. Isso é Deus falando. Nesse período de silêncio profético é que surge o judaísmo, é que surgem os saduceus, os fariseus e os escribas. Ou seja, eles se especializaram em religião. Não tem nada de novo acontecendo. Para piorar, vem o Império Romano e toma Israel. E se apodera deles. E, cara, isso é uma facada no orgulho de uma nação. Porque agora você tem uma outra nação regendo a sua dentro da sua casa, impondo a moeda deles, impondo os valores deles, as leis deles, oprimindo você na sua terra.
A única coisa que eles deixaram foi o templo do Senhor. Então, cara, aquilo ali virou o centro cultural daquele povo. Tudo que sobrou para a gente é o templo do Senhor. Os sacerdotes ainda gozam do seu status, da sua influência na sociedade, da sua honra. Então é natural que você veja essas pessoas se apegarem a isso com unhas e dentes.